Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Como vocês já me conhecem, a grande maioria, eu sou a professora Thalia, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui, né, essa maravilhosa, né, doutora Laís, né, Bom dia, gente. é experta em tratamentos faciais, é maravilhosa no fio, né, fez um filme, um fio temporal maravilhoso. Olha, é uma profissional de mão cheia, é uma queridíssima, está no meu coração, admiro muito o trabalho Obrigada. dela, confio, além de admirar, confio no trabalho dela, e Uhum. hoje ela vem aqui dessa colherzinha de chá para a gente aí, né, participar do Cosme Talk, né, falar um pouquinho da vivência dela, falar dos ativos que ela gosta, de como ela estabelece esse gerenciamento da pele do paciente. Doutora Laís, eu queria que a senhora agora falasse da senhora, das suas redes sociais, de onde a gente pode encontrar a senhora, e falar um pouquinho de você, né, da senhora para a gente. Bom, gente, muito boa tarde. Meu nome é Laís Lira. Eu sou médica formada pela UFPE. Fiz pós-graduação em dermatologia clínica, cirúrgica e cosmetria pelo Colégio Brasileiro de Saúde, então pelo CBMS, com vocês. E é uma honra para mim estar aqui hoje contribuindo como Cosmetal, que é? Gostei do nome. Cosmetalk, é nome Cosmetal. chique, foi Arthur que inventou. Muito bom, uma ótima ideia. Eu acho que isso tanto para o colégio quanto para as redes sociais, você trazer algo com frequência, com constância, né? Como se fosse um quadro, que a gente traz com constância esses assuntos. É algo que fixa, né? Que fixa o público. Então, tanto trazer isso para o colégio quanto trazer isso nas redes sociais, tem grande aderência do público. Então, eu queria dizer para vocês que hoje eu trabalho há 3 anos com toda essa parte de harmonização, com a parte de cirurgia. Meu foco é principal em cirurgia dermatológica e cirurgia estética da face, mas a cosmetria, como todos, eu amo muito a cosmetria e trabalho com peeling de fenol também. Teve toda essa confusão com peeling de fenol, mas eu também trabalhava com peeling de fenol. E eu e Thalia trocamos muito conhecimento. Acabou a pós-graduação, mas a gente mantém uma frequência de se falar, de trocar experiência, principalmente em relação a intercorrências. A gente tem trocado muita experiência, né, Thalia? Isso mesmo, né? Não é só fazer, né? Fazer é fácil, né? É as intercorrências, as probabilidades do que pode acontecer, é você ter aí suas formulinhas estabelecidas, já pensada, idealizada para aquele tipo de probleminha local, porque quem trabalha com procedimentos estéticos, né, sempre vai encontrar, é claro, gente, bolsinhas, o nosso saudoso bolsinhas já dizia, só não quebra copo quem não leva copo. Então, não é um quebrar, vamos um copinho, aqueles copinhos, aqueles brasileirinhos, né, aqueles, mas você vai encontrar com intercorrências, é normal de qualquer procedimento, de que faça injúria na pele, de você ter, às vezes as pessoas dizem, mas a mancha, né, a mancha do peeling, né, a pós-inflamatória foi porque o peeling deu errado, não, foi porque o peeling deu certo. A mancha é normal, a pele se defender, não é isso, doutora? A pele se defende, né? A gente tem que trabalhar enganando essa pele, né? E eu vou te dizer, Thalia, eu já tive intercorrências com diversos peelings, inclusive com peelings que você não imaginaria que teria intercorrência, como o peeling mandélico. Eu passei uma vez. Já tive intercorrência com peeling glicólico. Eu já tive uma intercorrência com microagulhamento e vitamina C. Pois é, que é bem seguro, né? Exatamente. E uma hipercromia pós-inflamatória, na verdade, com a tecnologia Morpheus, fazendo o Morpheus como drug delivery e aplicando a vitamina C. E eu já tive uma hipercromia pós-inflamatória com isso. Então, que eu nunca imaginaria, né? Um sérum de vitamina C. Mas nas intercorrências é onde a gente mais aprende. Não é verdade? Isso mesmo. Intercorrência sempre vai ter, né? Mas aí o diferencial de vocês, né? De vocês profissionais especializados, né?
saber conduzir, né? Saber conduzir essas pequenas intercorrências que vão acontecer. É normal que aconteça, porque mancha é um processo de defesa da pele, né? É um processo fisiológico e adaptativo de defesa. Você causa injúria na pele, a pele mancha para proteger o DNA celular. Isso faz parte. Mas a gente pode tomar algumas medidas para evitar essas intercorrências. Por exemplo, eu sempre preparo a pele, principalmente para fazer um peeling de aça, para fazer um peeling de fenol. São peelings médio a profundos. Eu sempre preparo a pele, eu gosto de preparar com atretinoína. Certo? Então, ou eu faço um pitanol 0,025, certo? Um pitanol fraquinho. Essa pele também não pode estar muito sensível. E faço esse preparo de um mês. Além da hidratação, eu gosto muito de fazer hidratação com cicaplast. Por quê? Uma pele craquelada, uma pele ressecada, ela não vai descamar bem. Ela não vai ter uma renovação ideal. Então, esse preparo na pele, geralmente com um mês antes, aí você pode dizer, mas é difícil preparar a pele de um paciente que às vezes ele já chega na consulta querendo fazer o procedimento, né? Então, de preferência, nesse dia que ele já vier para fazer o procedimento, o ideal é que você já venda 6 sessões. Na primeira sessão, você começa com um peeling, por exemplo, de ácido salicílico com glicólico, um peeling mais fraco na primeira sessão, para ir preparando a pele dele para as próximas sessões. Então, daqui a 15 dias, a pele já vai estar melhor para você entrar com ata, entrar com, por exemplo, o Jessner. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, no melasma, né? Que a gente sabe que o melasma é uma doença com componente inflamatório. Eu amo o Jessner para melasma. Então, fazer ou o Jessner antes com o peeling de retinóico depois, ou ácido salicílico com retinóico. Eu faço muito isso para melasma e tenho resultados incríveis. Mas essa pele tem que estar bem preparada, bem hidratada. Uma pele, ela craquelada, ela ressecada, ela não despela, não descama como a gente quer, né? Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente para evitar as manchas pós-inflamatórias. E o pós-peeling imediato também é muito importante. O pós-peeling eu sempre costumo fazer com a receitinha que Thalia já conhece, que contém vitamina A, vitamina E, óxido de zinco, óleo de rosa mosqueta, e a gente pode acrescentar também, que foi sugestão de Thalia, o dexpantenol, que não tinha na fórmula. Então, agora eu já estou acrescentando esse dexpantenol. Mas se o paciente não tiver tempo de fazer essa receita, você pode fazer uma misturinha com cicaplast e o hipoglós também, que vai ser a fonte do óxido de zinco, para ele fazer nesse pós-peeling e misturar com um pouquinho de desonida, a 0,5%. Então, é um corticoide de baixa potência que você vai poder fazer no outro dia, no dia após o peeling, para evitar a mancha pós-inflamatória. Eu faço muito isso em quem não tem tempo, não dá tempo de fazer a fórmula do pós-peeling, mas é ideal que você já tenha no seu consultório para passar para o paciente. Tem muita aderência, assim, quando você já faz o peeling, o pós-peeling e também a manutenção do paciente em casa. Deixa eu ligar o microfone agora rapidinho, mas olha só que interessante. Então, a senhora está me dizendo que para procedimentos estéticos, né, para procedimentos na pele, quando um paciente chega com essa pele preparada, o resultado é muito melhor. Foi isso mesmo que eu entendi? Isso. E quando esse paciente, porque eu entendo, é muito difícil para o profissional, até porque o paciente fica frustrado, né? Ele chega lá para fazer um procedimento e sai sem fazer nada, né? Então, para você não perder o paciente, você pode fazer um peeling de ácido glicólico, fazer um peeling mais seguro, né? Preparar a pele dele para depois voltar e fazer um peeling mais agressivo. Na minha opinião, é assim que eu faço, para não perder o paciente. Então, quando esse paciente não tem esse gerenciamento de 15 ou 21 dias, que vai estar com a pele, né, preparada, uma pele dessensibilizada para o uso do ácido, a senhora prefere fazer os mais fracos, né, os peelings mais suaves, né,
na intenção de, nas seguintes etapas, o paciente já está com pós. A senhora falou que a senhora tem um pós imediato, né? Imediato, que seria, né? Aquele pós que a senhora gosta de usar, que tem fatores de crescimento, né? Tem vitamina A, vitamina E, tem óxido de zinco, não é isso? Então, a senhora, além de... deixar no vídeo, o final, no vídeo, a gente pode deixar a receitinha compartilhada, para quem quiser, né? Se Jailson puder acrescentar no vídeo. Certo, pode sim, dá para ele acrescentar. E também, aquele que ficou curioso, pode entrar nas redes sociais da gente, né, doutora? A senhora depois reforça as suas redes sociais, né? Para que quem tiver dúvida, perguntar lá na sua rede social. Doutora, e assim, esse pós-peeling, pós-procedimento, que pode ser um laser, que pode ser um frax, né? Isso não é só o peeling, não. Esse pós-imediato, a senhora usa o mesmo produto até o próximo evento do peeling, ou do frax, ou do laser? Eu faço o seguinte, após terminar o período de hipersensibilidade, de vermelhidão, de descamação, que geralmente usa 1 semana, o paciente já pode retornar aos ativos com componentes ácidos, entendeu? Até a próxima sessão. Por exemplo, se eu for fazer um peeling com intervalo de 1 mês, a primeira semana vai ser de pós-peeling, mas as próximas 3 semanas ele já vai entrar com algo mais invasivo, né? Com algo que busque também renovação, clareamento, até porque com 15 dias a camada córnea já está praticamente toda recuperada. Então, dá para a gente, com 7 dias, já começar a entrar com os ácidos, sim. Aí, o ácido vai depender do protocolo, que é individualizado. Se estiver usando ácido glicólico, vai continuar. Se estiver usando o Vitanol, entendeu? Um Vitanol com um corticoide, um Hormoskin, por exemplo, se estiver usando. Hormoskin eu não costumo passar muito pela hidroquinona, né? Pelos efeitos adversos que a gente tem com a hidroquinona. Mas dependendo do poder aquisitivo, o Hormoskin é uma ótima escolha. A gente sabe que a hidroquinona ainda é o clareador mais potente de todos. Nem o Thiamidol, ainda o Thiamidol, que é o segundo mais potente, ainda perde para a hidroquinona. Então, em pacientes que não têm o poder aquisitivo para usar o Thiamidol, eu passo também a hidroquinona, no caso do melasma. E gerencio para não ter o efeito rebote. O que é que você acha? Entendi. A senhora poderia dar uma palhinha aqui para a gente, dizer mais ou menos como é que a senhora monta um protocolo de tratamento em casa, né, com limpeza, se há necessidade de se usar uma espuma de limpeza ou um sabonete líquido, se há necessidade de usar um reestruturante, seja com clareadores ou seja com produtos que acelerem o turnover. Como é que a senhora monta isso? Né? Eu queria saber assim, se a senhora podia dar um caminho para quem está nos assistindo. Tá. A maioria das minhas pacientes que têm melasma também querem gerenciar o envelhecimento. Dificilmente o paciente só vai ter o melasma e não vai querer também rejuvenescer, não vai querer dar um glow na pele. Então, assim, o uso da tretinoína, ele está sempre presente nas minhas manipulações, mesmo que seja para alternar. Então, assim, eu alterno o Thiamidol, né, pensando no melasma, com a tretinoína, pensando no rejuvenescimento, porque ele é melhor para rejuvenescimento do que para o próprio melasma, certo? Então, o paciente alterna. Dia sim, dia não. Alterno uma cisteamina com a tretinoína. Ou então, peço para o paciente passar a cisteamina por 4 horas, retirar e, antes de dormir, usar a tretinoína. Mas, assim, dificilmente um paciente só vai ter melasma e não vai querer gerenciar o envelhecimento. E a gente sabe que o melhor ácido, né, o melhor ativo para gerenciar o envelhecimento é, de longe, a tretinoína, que é o Vitanol, o Vitacid, todas essas substâncias. Então, ele é sempre o meu coringa, ou eu coloco ele diariamente, ou em dias alternados, ou caso eu passe a cisteamina, eu peço para o paciente usar a cisteamina 4 horas, retirar e passar ele. E no outro dia pela manhã, como ele leva muita hipersensibilidade, principalmente o de 1 miligrama,
a tretinoína de 1 miligrama, eu gosto muito de usar o Cicaplast como hidratante pela manhã. Então deixa eu organizar aqui as vezes. Então quer dizer que no pós-tardio a senhora, né, sempre utiliza o ácido retinóico. Eu costumo dizer nas minhas aulas, doutora, que é o carro-chefe da dermatologia. Com certeza. Né? Não existe nenhum ativo, né? Agora já estão querendo demonizar o ácido retinóico, assim como demonizaram a hidroquinona. A hidroquinona, exatamente. Mas sabe o que é? Porque a indústria tem muita cosmético para vender, né? Então, se tem muito cosmético para vender, tem que se tirar realmente aqueles que estão fazendo efeito e tem um custo menor, né? O ácido retinóico não tem um custo muito grande, né? Não. É um custo, o manipulado, dependendo com as associações, vai ser em torno de R$70, 20 ou 30 gramas. E se você for para a indústria, esses bons, né? O Vitacid Plus, o Vitanol, vai girar em torno de R$100, 15 gramas, né? E a indústria tem interesse de vender essas novidades, né? Que um potinho custa R$ 279,90, né? R$ 319,90, né? E que o tratamento realmente não se compara ao ácido retinóico, né? Então, a senhora não abre mão do ácido retinóico no seu rubiquê, pelo que eu entendi. Nem no tratamento do melasma, eu abro mão. Porque, como eu lhe disse, dificilmente as minhas pacientes de melasma não vão querer também gerenciar o envelhecimento. Então... porque o ácido retinóico, por estimular o turnover, né, aquelas manchas mais superficiais da epiderme, elas vão se dispersar, né? Então, ele faz uma varredura, né, o ácido retinóico, além de estimular a fibroblasto, a produção das GAGs, né, dá uma melhor sustentação à derme, né? E a hidroquinona a hidroquinona, sim, claro que tem aí as contraindicações da hidroquinona, tem seus perigos, mas o perigo é quando utilizado longe de um profissional, como a doutora Laís, né? Longe da doutora Laís, usado em casa de forma, né? Coloca grossa camada, repete, isso sim é o perigoso, né? Isso. Mas, como é que se diz? Então, hoje... né, com o profissional acompanhando, né? Me corrija se eu estiver errada, doutora. Não. A senhora podia falar um pouquinho mais sobre isso, do uso da colega, da blogueira que indica, como é que isso pode ser danoso, né, no tratamento da pele? Isso, demais. O que eu vejo muito nos pacientes, ontem mesmo eu estava no ambulatório do Hospital Nossa Senhora das Neves, que é um hospital particular aqui, de João Pessoa, e chegou um paciente dizendo que após iniciar o uso de alguns produtos da Princípia, que é uma marca que vende muito na internet e que já vem com um protocolo para você fazer em casa. Você você responde um questionário e eles te dão tudo o que você precisa fazer em casa. E essa paciente estava usando de rotina o ácido salicílico. Então, estava usando, ele percebeu que depois que começou a iniciar esses produtos da Princípia, o rosto estava mais manchado. Então, um dos produtos que eu atribuo a essa culpa era o ácido salicílico diariamente. Então, tanto em forma de espuma de limpeza, como em forma de ácido à noite. Então, a gente sabe que nem todas as vezes a gente consegue tirar totalmente o ácido da pele de dia, nessa limpeza facial ou no uso do sérum da noite, e você acaba manchando a pele de manhã. Sem contar que o ácido salicílico, a gente sabe que ele varre a camada córnea, ele é responsável por fazer essa varredura da camada córnea e tirar a proteção. Você também não pode usar ele diariamente, de forma alguma. Então, é muito arriscado você seguir tanto essas farmácias de manipulação que te propõem vender um protocolo já pronto, né, de acordo com a sua pele, como seguir o que as blogueiras e influencers falam na internet. Então, nós sabemos que tem muito sabonete com ácido salicílico. Eu não passo nenhum sabonete com ácido salicílico para usar diariamente. E se caso o paciente queira usar o sabonete com ácido salicílico, tem que ser à noite e 2 vezes na semana, no máximo, para fazer uma limpeza profunda, né? Então, a gente que usa muita maquiagem, mulher que usa muita maquiagem, ela pode usar o sabonete com ácido salicílico 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para fazer aquela limpeza mais profunda.
E diariamente o que eu passo é um sabonete com gluconolactona, que é um ácido com a molécula maior, faz essa limpeza também, mas sem agredir, sem retirar a proteção da pele, hidratando. Então, é o sabonete que a gente pode fazer diariamente. Então, é a dica que eu dou para os meus pacientes e foi o que eu percebi em relação ao uso disseminado de produtos na internet, principalmente o risco do ácido salicílico. Eu estou vendo muita gente usando ácido salicílico direto, porque pele oleosa, todas as marcas colocam ácido salicílico. Em tudo. Que você imaginar, no sabonete, no sérum. Então, acaba que o paciente usa 3 fórmulas por dia contendo ácido salicílico. E isso acaba com a barreira de proteção do paciente, né? Então, a gente tem hoje algumas opções para proteger essa barreira, principalmente do ácido salicílico. Algumas opções de vitamina C com esqualeno. Esqualeno é uma gordura boa que protege a nossa pele, similar ao esqualano que nós produzimos. Então, é uma alternativa para quem quer usar o ácido salicílico, mas também quer proteger a pele, porque o ácido salicílico ele acaba deixando a pele desprotegida. Pode falar, doutora, desculpa. Não, aqui a convidada é a senhora, eu estou aqui, mas isso foi ótimo você puxar esse gancho aí do nosso fator de hidratação da pele, né? Que o fator de hidratação da pele da gente, ele é necessário. A pele, ela perde a função dela, ela perde o equilíbrio quando a gente não tem esse manto hidrolipídico em equilíbrio, aquela quantidade, né, das glândulas sebáceas e quantidade da glândula sudorípara, né, formando aí uma emulsão epicutânea em equilíbrio, tanto na parte de sebo como na parte de água, né? Então, a gente tem aí ceramidas, tem lipídios, tem ureia, tem restos dos componentes do corneócito, que é queratina, né? Então, imagina, a grande maioria dos problemas da pele, o rosto, né, pele sensível, pele descamativa, é quando essa emulsão epicutânea não está em equilíbrio. E quando se usa o ácido salicílico, é maravilhoso, mas quando se usa sem um aconselhamento do profissional experiente, você vai promover um ressecamento na pele, a pele vai ressecar, você vai promover uma injúria local vai disparar aí sistema de proteção da pele. A pele não sabe se ela foi atingida pelo sol, pelo ácido, por um laser, por como é que se diz, um microagulhamento. Ela só sabe que está sofrendo uma agressão naquela região. Então, o que vai acontecer? Sistema de defesa mancha. A pele não quer saber se é inestético o melasma. A pele quer saber se vai proteger a célula. Então, foi muito bom, doutor. É bom o ácido salicílico? É perfeito. Mas um ativo, assim, que eu adoro na substituição do ácido salicílico, que tem um poder sebo-modulador, quem me conhece sabe que eu sou fã de ácido mandélico. E as pessoas ficam, mas eu consigo passar um home care todo de ácido mandélico. Ácido mandélico no sabonete, no tônico, né? Você falou agora, Thalia, e outro que a gente também pode dar uma substituída é o ácido lático, né? Também tem uma propriedade muito parecida com o ácido salicílico. Pois é, os alfa-hidroxácidos, além de terem essa capacidade, né, Queratolítica. De ajudar no turnover, né, de fazer uma varredura nessa camada córnea, eles têm uma capacidade incrível de hidratação. E onde é que a gente tem o ácido lático? O ácido lático, ele faz parte do fator de hidratação da pele, o ácido lático. Então, por que a gente não usa ácido lático nas nossas formulações? Né? Eu sou muito fã de coisas simples, óleos, manteigas, né? A gente pensa que óleo, não existe óleo com poder antisséptico, óleo de melaleuca, gente. Aí vocês, né, muita gente, né, principalmente o paciente, né, fica pensando que o único produto bom é aquele bem caro que está lá na prateleira. Doutora, a senhora podia dar uma colher de chá para a gente, aí abrindo os olhos, que às vezes dá um passo atrás e usar os ativos mais antigos, os mais consagrados, é muito melhor do que entrar em modismo, porque o modismo custa caro e não tem esse resultado que justifique, né, esse aporte financeiro. A senhora poderia dar uma palhinha sobre isso? Poderia.
Bom, eu atendo pacientes também de baixa renda e eu costumo passar algumas fórmulas, né, que eu sei que o paciente vai ter uma adesão sem pesar no bolso. E o que é que eu faço? Para paciente com acne, eu gosto muito de usar o Epiduo, que é da Paleno com peróxido de benzoíla, e satisfaz demais. É uma medicação que barata, o paciente consegue, independente do poder aquisitivo, eu acho que, se eu não me engano, é coisa de R$ 50, R$ 60. Então, ele consegue manter essa prescrição por vários meses. Acaba com a espinha, é muito bom para acne, é bom para mancha. Então, peróxido de benzoíla também. Algumas pessoas não toleram bem, ele pinica um pouco, mas assim, eu passo primeiro. Se o paciente não tiver nenhuma tolerância, mantém o Epiduo. Gosto muito de usar o protetor solar da Nides. Também é um protetor solar que só vende pela Drogazil, se eu não me engano. Mas é um protetor solar que tem uma textura, uma cobertura boa e é acessível no preço. E outro ativo que eu gosto muito de usar, como a gente já falou, são o Vitacídio, Vitanol A, que têm um preço muito acessível e são ativos que a gente usa há anos, né? Não tem por que mudar esse ativo, que não tem comparação com nada hoje em dia. Então, eu uso bastante a da Paleno, como eu disse, peróxido de benzoíla. Uso também a clindamicina para acne. E eu gosto de usar para o melasma, como eu falei. Não é o meu preferido, mas como o cisteamina e o Thiamidol são muito caros, eu uso o Ormoskin, certo? E aí vou fazendo o gerenciamento dessa pele. Por exemplo, uso o Ormoskin 2 meses, para um tempinho, certo? Aí eu prescrevo uma fórmula de ácido glicólico para ele fazer manipulado. Porque o ácido glicólico também, na farmácia de manipulação, ele não sai tão caro. Então, o paciente passa um tempo usando ácido glicólico. Uso um peeling de Jessner, que também é um peeling que eu consigo fazer para os meus pacientes num preço acessível. Por isso, o peeling de Jessner para o melasma, ele é fantástico, porque ele é anti-inflamatório. Então, ele tem ali o ácido lático, a resorcina, que também são anti-inflamatórios. Então, o tratamento de melasma eu consigo entregar um tratamento bem barato para o paciente, com um resultado muito bom. Usando peeling de Jessner, o Ormeskin e alternando com o glicólico, certo? E para o paciente com acne, eu também uso o peeling de Jessner, claro, ele é anti-inflamatório, para os dois vai servir, e fico mantendo em casa com o Epiduo. Eu gosto muito. Não, foi bom aí essa jogada que a senhora fez, porque mostra que você pode ser, como é que se diz, você pode fazer o seu gerenciamento de forma simples, não é aquela, imagina, né, porque o que você vê agora, essa linha princípio, né, vende, aí tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, gente, para quem não gosta, para quem não tem, e quem é que tem acne? Vamos lá, tem acne na mulher adulta, mas é jovem, né? O problema do jovem é a acne. Aí imagina um menino que faz futebol, que faz isso, que vai ao colégio, joga vôlei e tal, aí você passa todo né? Um roteiro imenso, né? Para esse jovem, eu costumo passar 4 coisas: o ácido, o sabonete, o protetor solar, né? Que a gente tem que passar, ácido, sabonete, protetor solar, e o hidratante, por causa da sensibilidade do ácido. Então, vamos lá. A gente pode passar como ácido o Epiduo, você não vai errar, para acne inflamada, principalmente. Se o paciente não tiver hipersensibilidade ao adapaleno, que ele costuma, às vezes, dar hipersensibilidade, e a peróxido de benzoíla também, a coçar um pouco, mas tende a melhorar na segunda semana. Então, eu passo o Epiduo. Como sabonete, eu passo o Puriance Control, que é um sabonete barato. Tem a gluconolactona, que eu te falei, né? Que é o meu ativo para sabonete que eu adoro. É um sabonete também que não tem sulfatos, ou seja, ele não faz aquela espuma, não faz sabão, então não resseca a pele. Eu passo como hidratante ou o Bepantol Derma. O Cicaplast já é mais carinho, então eu posso passar só o Bepantol mesmo Derma, ou um hidratante Nivea, um hidratante mais desses em conta, porque o paciente não pode comprar. Então, e o
e o protetor solar da Nides. É um skincare básico e super em conta. Doutora, a senhora poderia repetir o nome do sabonete, que esse eu não conheço? Puriance. Puriance é um azulzinho, verdinho? Ele é verde. Como? Ele é verde escuro. Qual é o laboratório? Lembra, doutora, qual é o laboratório do Puriance? Eu não me lembro agora qual é o laboratório. Eu dou uma pesquisada. Puriance, deixa eu entrar aqui rapidinho aqui, que esse eu não conheço, mas é muito bom a gente ter essas dicas, né? Isso. E você pode também manipular o sabonete, né? É o em barra ou líquido? Líquido. O líquido é numa bisnaga, né? É, uma bisnaga. Ele é grandinho, Vou mostrar para confirmar aqui com a senhora se é esse. Opa, deixa eu ver aqui. Isso. É esse? Esse sabonete é muito bom para pele sensível. Olha o preço, R$31,35, gente, né? Então, assim, dica de ouro, né? Dica de ouro. Pois é, porque a gluconolactona, a gente Tô tem aí... passando a minha prescrição básica. Pois é, dica de ouro. Quem vai assistir vai só lucrar. Porque onde eu sei que tem a gluconolactona, aliás, o ácido lactobiônico, né? Que o ácido lactobiônico é a gluconolactona com outra molécula, mas o ácido glicólico é aquele caríssimo da Adicus, o sabonete glicoativo, que até mudou de nome, não é mais glicoativo, tem outro nome. Mas é caríssimo, é cento e tanto, um tubinho pequenininho, né? Então, olha só. Oi? O Puriance rende. E rende, né? Porque você vai usar pouquinho, né? Mais nas áreas, né? Rende muito. Pois é, mas tá sendo muito interessante. Em relação ao protetor solar da Nides, a senhora está certa, é só Drogazil que vende essa linha Nides, e a linha Nides ela é bem completa, ela também tem sabonete líquido, ela tem tônico, ela tem loção adstringente, né? Eles têm lá uma linha bem completa, tanto para a parte da pele acneica como rejuvenescimento, né? Isso. Porque quando jovem, a gente vai ter o problema da acne, né? Leva sol, faz atividade ao ar livre, então esse paciente, o problema dele vai ser a acne. Quando ele passa para a vida adulta, o problema vai ser o melasma. Então, como é que a doutora encara aí seus pacientes de melasma? Dá umas diquinhas de ouro aqui para quem está começando? Bom, como eu te disse, eu gosto muito. Hoje, depois que os estudos trouxeram antiamidol como, assim, a única droga que se equiparou com a hidroquinona, né? Eu uso muito no meu consultório particular. São 2 camadas pela manhã, 2 camadas à noite. O tiamidol, ele é uma substância que a Eucerin tem a patente, então só tem da Eucerin. É um ativo que eu acho que está na faixa dos R$270, R$240. Então, perdão, como é o nome dele comercial? Tiamidol. Não, mas está com esse nome Tiamidol? É, porque é patenteado. É patenteado pela Eucerin. Oi? Pode continuar. Eu ia só procurar o tiamidol para depois mostrar. Pode continuar. Ceteamina, o segundo que eu uso muito é a cisteamina da Libes, que é ceteamina. O uso da cisteamina já é um ativo que, além de ter um cheiro muito forte, eles indicam que você use por 4 a 5 horas. Então, eu peço para o paciente usar e retirar antes de dormir. E a terceira que eu uso, eu gosto muito para o melasma, é o ácido glicólico. A gente não dá nada pelo ácido glicólico, mas o ácido glicólico, por ser um ácido que ele é ácido e também hidrata, por ter uma molécula maior, né? Eu gosto de usar o ácido, o glicogin, que é o ácido glicólico da Isgin, para o melasma. Tenho grandes respostas com ele. E a gente pode usar ele como resgate, como eu disse, para o uso da hidroquinona. Né? A gente pode usar a hidroquinona, dar uma parada e fazer o uso do ácido glicólico. Doutora, é esse aqui, né, que a senhora... Isso. Tiamidol. Antipigmento, não é isso? Isso. Da Eucerin. Era só para mostrar, né, o produto. E a senhora...
Utiliza ele 2 vezes ao dia, no caso. 2 vezes ao dia, porque ele é um despigmentante não ácido, certo? Então, são 2 camadas pela manhã, antes do protetor solar, e 2 camadas à noite. Perfeito. E o ácido glicólico, a senhora utiliza da Isdin, esse ácido glicólico? É glicoisdin. Eu acho que é 8%, se eu não me engano, o ácido glicólico. Eu alterno ele com... Eu faço ele no período de resgate, assim, vamos dizer, com o Hormoscan, que é a hidroquinona, para não deixar o paciente muito tempo com a hidroquinona. Certo, certo. Então, esse esquema que a senhora passou, ele pode ser reprisado de manhã e à noite ou só à noite? Como é? Qual? Só com o Thiamidol. O Thiamidol de manhã e à noite. Já o ácido glicólico, não. Só à noite? Só à noite. Só à noite. Só à noite. Então, a senhora faz uma limpeza, o ácido e o paciente dorme. No outro dia, ele limpa a pele e passa o Thiamidol 2 camadas. Isso, e o protetor solar. E o protetor solar. À noite, se for à noite do Thiamidol, porque ele vai intercalar com o glicólico, não é isso? Não. O Thiamidol, quem tiver poder aquisitivo para usar, vai usar ele sozinho. Direto. Uhum. Ah, agora entendi. Quer dizer que o Thiamidol não vai ficar intercalado, não. É só ele, tanto de manhã quanto à noite. Se você tiver o poder aquisitivo para comprar o Thiamidol, é o Thiamidol. Entendeu? Eu não penso 2 vezes. Nossa, então quer dizer que os resultados são bons. Porque eu sou um pouco cética, quando eu já vi muito esse produto da Eucerin, eu vejo muito no Instagram, né? Mas eu fico um pouco cética. Será que funciona? A senhora poderia dizer como é o resultado que a senhora tem na sua clínica, com quem está usando esse há mais de 2 meses ou 3 meses? Assim, eu tenho pouco tempo que eu aderi ao Thiamidol, sabe? Eu acho que eu aderi esse ano. Após sair os estudos, que eu posso até compartilhar com vocês para colocar no final do vídeo também. Artigos comparando com a hidroquinona, comparando com a cisteamina. Então, eu aderi realmente esse ano. Então, eu só tenho respostas verbais de que está dando certo. Eu ainda não tenho antes e depois, comparativo bem bonitinho, não. Mas vou preparar. Se eu tiver, eu vou trazer. Certo. Eu vi muito médicos, dermatologistas, acredito, no Instagram, indicando ele para a área de axila, né? Clareamento de axila. Não sei se a senhora já prescreveu para essas áreas de atrito, não, né? Não tenho experiência, só para melasma mesmo. Só para o facial, não é isso? Uhum. Perfeito. Bom, a senhora falou de acne, falou de melasma, agora vamos para só rejuvenescimento? Vamos. Rejuvenescimento. Rejuvenescimento, para mim, é o Vitanol. Com certeza, é a hidratação e o Vitanol. E como seria? Precisa de um passo além da hidratação e do Vitanol? Não, assim, para mim, o rejuvenescimento, você tem que ter a etapa de ataque, que é a mais importante. Então, investir em uma tecnologia como Morpheus, uma tecnologia como uma radiofrequência microagulhada que não seja o Morpheus, né? Uma radiofrequência como tem no CBMS, o Frax. Então, você tem que investir em alguma tecnologia do tipo e fazer a manutenção em casa. Então, hoje eu trato o rejuvenescimento basicamente com o Morpheus ou com pirindifenol. Pirindifenol, para quem tem indicação, para o paciente com a pele mais clara, com o paciente com a pele mais fina, que tem elastose solar, responde bem ao pirindifenol, então é meu ataque. Ou, caso ele não tenha indicação, eu faço um ATA, né? Faço ácido salicílico primeiro, ou o Jasmine primeiro, o ATA e finalizo com pirindioro ou com retinóico puro, certo? E mantenho em casa com retinóico, né? Então, assim, dificilmente a prescrição muda, no caso que seja só rejuvenescimento. Mas é difícil alguém ter queixa só de rejuvenescimento. Sempre tem uma manchinha, né? Normalmente é o pacote, até porque faz parte, né, doutora? Faz parte do envelhecimento essas regiões pigmentadas, né? As células senescentes, né? Elas
contaminam aquela região, né, aquela determinada região anatômica e faz a pigmentação. Então, é muito difícil a pessoa chegar e, eu quero só um tratamento para mancha. Não, normalmente a gente tem que entender como um todo. E sempre, né, como a senhora falou, quando você vai fazer um tratamento, ainda que não seja para melasma, ainda que você não use um clareador, só em você estar rejuvenescendo, quase que não sai, só em você estar rejuvenescendo aquela área, já, como é que se diz, dá um grande diferencial nas manchas, no processo acneico, na pele seborreica, na pele muito gordurosa e até na pele seca, né? Isso. Então, aí no rejuvenescimento é fundamental cuidar da hidratação da pele. Então, a gente pode fazer o Vitanol, né, a tretinoína à noite e pela manhã fazer o mandélico. Que aí você vai estar mantendo aquele equilíbrio, né? Você faz um ácido que tem esse poder de turnover maior, né? Mas que acaba ressecando a pele. E você, pela manhã, joga um ácido mandélico, né? Uma niacinamida. Então, meus ativos que eu uso para alternar com o vitanóico à noite, né? Com a tretinoína à noite, são principalmente ácido mandélico e a niacinamida, pela manhã. Uma niacinamida com ácido hialurônico, um ácido mandélico puro. E aí eu vou brincando com essas formulações. Fazendo, né, um jogo, intercalando. O ácido mandélico, a senhora prefere no home care, ele quantos por cento? 5. Só 5. Escolhe o pH ou deixa o pH in natura mesmo? Eu nunca escolhi, mas se você quiser me dar uma dica, eu aceito também. Não, mas é porque o mandélico, ele é muito seguro, né? E é 5% seguro demais, não precisa escolher o pH não, né? Mas para home care, ácidos pH dependente, eu sempre coloco 3, né? É carimbado, 3. Mas o mandélico é tão seguro que a gente pode se dar esse luxo de não, inclusive ele até 10, de não escolher o pH, deixar o pH in natura, que a gente chama, né? Que é aquele só o manipulador colocou na base que você queria e você conseguiu, né, ter o teu produto lá, né? Então, tá perfeito. Eu amo o ácido mandélico, sebo modulador, inibe a tirosinase, ou seja, ele consegue impedir a formação da mancha, hidrata como nenhum outro, né? Hidrata bastante, né? E é um ácido seguro de se usar, né? Tanto de dia como à noite, né, doutora? Perfeito. Essa conversa aqui está rendendo muito, né? Já saí aqui com os 3 tratamentos. Mas basicamente isso. Pela manhã, ácido mandélico com o ácido hialurônico, ou ácido hialurônico com niacinamida. E à noite a brincadeira com a tretinoína, que pode ser manipulada, pode ser de laboratório já reconhecido, né? O Vitanol A, o Vitacid. Mas para rejuvenescimento, não adianta ficar inventando moda. Livrar aqui o microfone, é o ácido retinóico mesmo, né? O ácido retinóico, ele é muito importante dentro do rol de manipulação, né? Inclusive, eu estou fazendo agora, doutor, umas aulinhas de skincare com coisas mais triviais, né? Que estão esquecidos, extratos glicólicos que ninguém usa mais, né? Extrato glicólico com os óleos, com as manteigas, né? E depois eu vou fazer diferenciado, né? O home care com ácidos, né? Mas eu sinto essa necessidade de trazer esse povo de novo, né? Porque ninguém está mais prescrevendo os óleos, ninguém está mais prescrevendo as manteigas, né? E é tão importante, a determinados óleos, tem óleos essenciais que são tão importantes para a manutenção, né, do fator de hidratação natural da pele, que quando a gente faz, né? Tenho mais uma dica. Eu não costumo passar vitamina C, mas tem uma vitamina C da marca Salve. Também é coisa de blogueira. Mas eu testei e assim, eu gostei muito, muito, muito dessa vitamina C, que ela vem com esqualeno. É a vitamina C da marca Salve. Ela é vitamina C mais esqualeno. Então, protege a pele, né? Repõe esses lipídios. Ela é um pouquinho oleosa. Então, assim, se você tiver tendência a acne, eu recomendo não usar. Quem tem tendência a acne, eu não passo vitamina C.
tópica, né? A Certo. reposição vai ter que ser oral. Vai ter que ser oral, né? Em relação à vitamina C, a senhora tocou no assunto, eu gosto muito de prescrever ela sozinha, né? Existe um laboratório japonês chamado Nicole, né? Então, as farmácias de manipulação compram desse laboratório, né? O Nicole é o VCIP, que é uma vitamina C estabilizada, né? Ela vem carreada. E eu gosto de colocar ela no veículo M-esqualano, né? Que é um veículo parecido com o M-esqualano, aí eu coloco o quê? 10 ml, 15 ml, porque dura muito, o paciente vai usar gotas. O M-esqualano é um óleo, é um lipídiozinho, né? Ele é oleoso, mas ele usado em pouca quantidade, né? Você manda manipular essa fórmula? Manipular, digamos. Aí o Nicole, a vitamina C eu coloco usa em consultório para pele de verão, a gente usa até 40%, né? Mas se você quiser passar para o teu paciente a 20, a 30, não tem problema, é vitamina C, né? Veiculada a base, no caso, não vai ser um gel, não vai ser um sérum, vai ser o M-esqualano, esse óleozinho. Eu quero essa receita. Duas gotinhas. Eu só conheço esse laboratório que vende a vitamina C com esqualano. Então, assim, para não ficar refém do laboratório, eu quero... eu vou lhe passar por WhatsApp agora, assim que a gente finalizar, eu passo essa vitamina C. Inclusive, é a que eu utilizo no peeling de verão, né, para manter o paciente na clínica, né, no ambulatório de peelings do CBMS, a vitamina C a 40% e o veículo é M-esqualano. Aí lá eu peço uma quantidade maior, 30 ml, mas para o teu paciente, 10 ml, ele vai estar uma gota aqui, e vai espalhar o suficiente, né? E se colocar a vitamina C a 20, a 30, embalagem pump, né, para não ter contato com oxigênio, só ela, sem botar a vitamina C com isso ou com aquilo, é só a vitamina C, deixa a bichinha sozinha, que ela é egoísta. Ela não sabe viver em paz com outras pessoas, não. Não. Pronto, doutora Laís, eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais, né? Queria agradecer de coração, foi muito bom esse bate-papo, é muito bom a gente conversar com quem tem propriedade, com quem tem bagagem para mostrar e para ensinar, foi ótimo, para mim foi maravilhoso, adorei a dica do sabonete, bom, bonito, barato, o BBB, o BBB, bom, bonito e barato, né? Queria que a senhora reforçasse suas redes sociais, porque quem assistir tiver dúvida nessa conversa, né? Eu sei que essa gravação não vai ser disponibilizada essa semana, viu? Ela entra mais na frente, mas eu queria que a senhora dissesse aí suas considerações finais, viu? E de antemão, eu queria agradecer a quem ficou até o final, até porque foram 1h20 de conversa, pareceu 20 minutos para mim, mas foi bastante tempo, né, Thalia? Então, quem ficou até o final foi porque gostou também. Então, aproveita essas dicas, foram dicas de ouro, que eu aprendi, assim, levei um tempo para aprender, então não foi do dia para a noite. E você chegar com tudo isso mastigadinho, aproveitem, é muito bom. Anotem, né? Anotem. E para me acompanhar nas redes sociais, quem puder me acompanhar, meu Instagram é doutora Laís Lira, _, e tirar qualquer dúvida, me chamar no privado, me perguntar até sobre equivalência, se esse sabonete equivalente a esse, né? Então, me procurem que eu vou estar à disposição, né? E obrigada por assistir essa aula até o final, porque foi bem longa essa conversa, né? Essa aula não, essa conversa. Doutora, muito obrigada, tá? Mais uma vez, espero outras oportunidades, outros encontros aqui com a senhora, né? Até bate-papos, assim, falando talvez mais sobre procedimentos, né? Os procedimentos estéticos que a senhora é tão boa neles, né? Dá uma colher de chá aqui para quem está começando. E, no mais, é isso, gente, agradecer, sigam a doutora, porque na rede social dela, ela está sempre gravando vídeos e dando dicas de cuidado com a pele, dicas de procedimentos, dicas de novidades que está chegando no mercado, né, como ela viaja e frequenta muitos eventos fora, né, então traz de antemão lá para o público dela, então é legal que vocês sigam, né. Doutora, obrigada. Muito obrigada. De coração. Beijo. Fica com Deus, tá? Tchau.